Olá, pessoal. Continuando o nosso conteúdo da disciplina de assistência farmacêutica, o tema de hoje é cuidado farmacêutico aos pacientes hipertensos. Então, a hipertensão arterial é essa condição clínica caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos, mais do que 14/9. A epidemiologia, para demonstrar a importância dessa patologia, no mundo nós temos mais de 600 milhões de hipertensos e no Brasil a prevalência é 32% da população adulta, entre 60 e 69 anos, mais de 50% da população apresenta hipertensão arterial e acima de 70 anos, 75% da população é acometido pela hipertensão arterial. Então, hoje nós vamos ver o tratamento da hipertensão arterial, a importância dele, de manter os níveis pressóricos em torno de 12/8, 120/80 milímetros de mercúrio, porque essa perfusão inadequada aos tecidos, ela aumenta o risco de AVC, insuficiência renal, coronariopatias, que são hoje a maior causa de mortes no mundo inteiro. Os órgãos mais afetados são cérebro, coração, rins, artérias, olhos, causando as mais diversas situações patológicas. Se classifica a hipertensão em primária, quando ela não tem uma causa específica, é devido a fator genético, estresse, hábito, costume que não se pode determinar, e secundária, em que se identifica a causa, então ela é secundária a uma doença renal, a um desvio da tireoide, alterações hormonais. A gente já sabe, a gente já viu na aula de gestação que temos a hipertensão arterial que desenvolve durante a gestação, além do abuso de álcool, alcoolismo, Os fatores de riscos principais é o passar da idade, o avanço da idade, como a gente viu, que pacientes acima de 70 anos, mais de 75% apresentam hipertensão arterial. A hereditariedade, o sexo masculino, o percentual um pouquinho maior do que o sexo feminino, então aumenta a pressão arterial. Além do sedentarismo, estresse, alcoolismo, tabagismo e a dieta, uma má alimentação, ela também pode influenciar no aumento da pressão arterial. Nós temos também alguns fármacos que, se o paciente estiver usando, pode haver elevação da pressão arterial. Anti-inflamatórios não esteroidais, antihistamínico, vasoconstritor nasal, anticoncepcionais, então inibidores do apetite, tipo anfepramona, sibutramina, os tricíclicos, antidepressivo tipo amitriptilina, nortriptilina, inibidores da MAO. A venlafaxina tem vários estudos multicêntricos que ela causa hipertensão arterial de forma grave, então do uso dela. E é um fármaco que ela tem um grave problema para desmame, que é aquele paciente que está já com dependência da venlafaxina e tem que retirar ela pelo aumento da pressão arterial. A dependência dela causa transtornos, e tem que aos poucos retirar ela para introduzir outro antidepressivo. Então, é um problema que temos com a venlafaxina. Existem as diretrizes brasileiras da hipertensão arterial. Eu recomendo que vocês leiam. É um documento grande, mas feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ali tem todas as informações principais, são mais de 100 páginas, mas tem tudo, desde o tratamento não farmacológico, tratamento farmacológico, como se dá a conduta do clínico, Então, esse documento, ele classifica a hipertensão estágio 1, eu vou simplificar, tá? Entre 14 e 16, entre 9 e 99, Porque a gente acaba usando habitualmente, 12/8 a pressão arterial, mas é 120/80 milímetros de mercúrio, tá? Então,
Então, a pressão ótima seria 12/8, ainda considerado normal 13/8,5. O limítrofe, tá? Hipertensão estágio 1, 2 e 3. Ainda tem hipertensão sistólica isolada, tá? Os sintomas, geralmente em estágio 1, estágio inicial, não tem manifestação em nenhum órgão. No estágio 2 já começa uma hipertrofia do coração, estreitamento das artérias da retina, uma microalbuminúria, né, que é albumina presente na urina, proteína na urina, aumenta a creatinina, tá? Placas de arteriosclerose. E o estágio 3 tem sintomas e sinais já decorrente da lesão em órgão-alvo, que a gente já falou, né? Cérebro, coração, rins. Então, as diretrizes brasileiras também definem quais são os principais fatores de risco. Então, o sexo masculino, tabagismo, idade, homens mais do que 55 anos e mulheres mais de 65 anos é um fator de risco. É importante saber quais são os fatores de risco, porque na estratificação do risco, assim, ver se o paciente não tem risco adicional, risco baixo, risco moderado ou risco alto, depende da presença desses fatores de risco do slide anterior, né? Então, por exemplo, o paciente com hipertensão arterial sistêmica estágio 1, se não tiver nenhum dos fatores de risco abaixo, do slide anterior, desculpa, ele tem um risco baixo. Se tiver um ou dois fatores de risco, já é risco moderado. 3 fatores de risco já é um risco alto. Então, vamos voltar ali no slide anterior. Então, o risco alto seria sexo masculino, se fuma e tem mais de 55 anos, já são 3 fatores de risco, tá? Dislipidemia também, se tiver alguma, já é outro fator de risco. Se já tiver resistência à insulina, se for obeso, é outro fator de risco. Então, a somatória desses fatores de risco apontados no slide anterior é que vai dar o risco real desse paciente. Se for um paciente já com doença renal crônica, por exemplo, ele já é risco alto independente do nível pressórico dele, tá? Se é um paciente com diabetes mellitus, também o risco é alto dele para doença cardiovascular. Doença cardiovascular, se ele já tiver, né? E lesão em órgão-alvo, qualquer lesão já é risco alto. Então, o tratamento da hipertensão, se for estágio 1, dá para tentar fazer uma abordagem não medicamentosa e alterar o estilo de vida para alterar os fatores de riscos principais, por exemplo, largar do fumo, diminuir a ingestão de álcool, né? Uma dieta mais apropriada, diminuir o sódio, né? Se for diabético, controlar a diabetes, né, também. Então, seria uma abordagem não medicamentosa. Já no estágio 1, que não conseguir com medidas não farmacológicas, então tentou fazer alterações no estilo de vida e ainda assim a pressão está alta, se inicia com medicação. Estágio 2 já se inicia imediatamente. E ambas, claro que é o melhor resultado. O ideal é fazer com que o paciente mude seu estilo de vida e adicione ainda um tratamento farmacológico. Então, aqui, ó, as diretrizes fala também início da intervenção no estilo de vida em todos os estágios, pedir, então, orientar esse paciente para que ele mude o estilo de vida já na hora do diagnóstico de qualquer estágio da hipertensão. Iniciar a terapia farmacológica, então, na hora do diagnóstico, estágio 2 e 3. Hipertenso estágio 1, como a gente falou antes, que ia apresentar algum fator de risco ao diagnóstico, lembra que a gente falou, doença renal crônica, diabetes mellitus, né? Hipertenso idoso, com pressão mais assistólica maior que 140, né? Hipertenso idoso com idade maior que 80, se a pressão
for maior que 160. Vocês vejam que é um pouco mais permissivo os números para idosos, tá? Hipertenso estágio 1 com risco cardiovascular moderado ou baixo, pode-se aguardar 3 a 6 meses para ver o efeito da intervenção no estilo de vida do paciente, tá? E aqueles pacientes que já têm uma doença cardiovascular pré-existente ou risco alto, já se inicia quando diagnosticar. Indivíduos com pressão 13/9, 14/9, 13/8,5. Então, nessas condições que não tenha nenhum fator de risco ou for baixo ou moderado, não se recomenda iniciar a terapia farmacológica. Então, o tratamento medicamentoso tem uma série de recomendações. Eu só vou falar aqui de uma dieta DASH, que essa dieta é para tentar com que diminua a hipertensão, tá? Essa dieta, ela enfatiza o consumo de fruta, hortaliça, laticínios que seja com baixo teor de gordura, cereais integral, frango, peixe, né? Redução da ingestão de carne vermelha, bebidas que têm açúcar, doce, dieta rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras, é ideal. Quantidade reduzida, então, de colesterol e gorduras. Então, uma dieta balanceada, né? Então, para recomendar ao paciente, vocês podem fazer na orientação farmacêutica, quando fizer o segmento farmacoterapêutico ou cuidado farmacológico do paciente hipertenso, pode ser feito um folder com essas explicações, né, ideais, que é essa dieta explicar, né, o que vai dar de benefício se ele adotar essa dieta na vida dele, tá? Então, aqui, ó, modificações do peso corporal e a ingestão alimentar, quais os efeitos que vai ter na pressão arterial? Por exemplo, tu controlar o peso diminui entre 20% a 30% da pressão arterial, tá? A cada 5% da tua perda em relação ao corpo, tá? Então, manter o índice de massa corpórea em torno de 25, né? Se tiver até 65 anos, né? E aqui, então, tá a tabelinha para vocês se orientarem na hora de fazer essas recomendações. Alterar o padrão alimentar e adotar essa dieta que a gente acabou de ver pode reduzir até 6 milímetros de mercúrio na sistólica e 3 na diastólica, tá? Então, isso vocês podem usar de estratégia para que o teu paciente adote essa dieta. Reduzir o consumo de sódio, os estudos também, o que tem apresentado, uma redução de 2 a 7 milímetros na sistólica e de 1 a 3 na diastólica. Moderar o consumo de álcool também tem uma redução significativa. Atividade física e exercício físico também tem estudos comprovando a redução da pressão. Exercício aeróbico, o exercício resistido dinâmico, tá? Então, aqui eu só coloquei esses dados para que vocês tenham argumentos para trabalhar com o paciente de vocês. Tudo isso está lá nas diretrizes brasileiras para tratamento de hipertensão. Então, vamos agora ver o tratamento farmacológico, onde que podemos trabalhar, né? Os fármacos atuam, na verdade, para diminuir a pressão arterial. Então, como a gente sabe, a pressão arterial é o produto do débito cardíaco vezes, né, multiplicado pela resistência vascular periférica. Então, o sangue que sai do coração e a resistência que ele encontra, né, para circular no organismo, tá? Então, o débito cardíaco é determinado pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico, né? A resistência vascular periférica, o controle dela é dado pelo sistema nervoso autônomo e por hormônios. Todo fator que afetar ou a resistência periférica ou o débito cardíaco vai afetar a pressão arterial. E nisso que é baseado o mecanismo de ação dos fármacos, né? Então, a pressão arterial
sendo o produto do débito cardíaco pela resistência periférica, a regulação da pressão arterial vai depender de ações integradas do sistema cardiovascular, neuronal, endócrino, né? Então, atualmente a gente tem fármacos disponíveis que agem de diferentes maneiras para controlar a pressão arterial. Vamos ver agora. Então, as diretrizes brasileiras falam, então, antes de entrar em cada classe medicamentosa, ela fala que um tratamento medicamentoso tem que ser demonstrado, né, cientificamente, a capacidade dele de reduzir a morbidade e a mortalidade das doenças cardiovasculares. O ideal, claro, que ele seja eficaz por via oral, porque é a via mais fácil do paciente controlar, né? A não ser em casos de emergências hipertensivas, né? Ele tem que ser bem tolerado para que tenha uma boa adesão e o paciente não abandone o tratamento. Tem que ser tomado no menor número de doses ao dia. O ideal é que uma dose só pela manhã, por exemplo, tem medicamentos que pode ser tomado em dose única, vai facilitar a adesão do paciente. Até porque quando chega lá na idade avançada, esse paciente não vai tomar só um medicamento para hipertensão. Vocês sabem que a gente tem idosos polimedicados, né? E ser iniciado com as menores doses efetivas. Isso aí a gente já vai ver agora também. O clínico, o cardiologista, ele vai começar sempre com a menor dose e depois ele vai titulando, aumentando, até que ele chegue na dose máxima de um medicamento. E, se precisar, ele vai introduzir um segundo medicamento e, às vezes, até um terceiro medicamento, tá? Mas se começa com monoterapia e na menor dose. Um medicamento que possa ser usado em associação e ainda com outros medicamentos não para hipertensão, né? Então, que ele tenha o mínimo de interações medicamentosas. Então, o tratamento medicamentoso, ele é utilizado no mínimo por um mês, antes de, por exemplo, aumentar a dose, modificar, né? Ou introduzir um outro medicamento. E também ele tem que ter controle de qualidade na sua produção. Nas diretrizes brasileiras anteriores, falava que ele não podia ser obtido por meio de manipulação de medicamentos. Então, nas farmácias magistrais, nessa última edição, agora, eles retiraram essa informação da diretriz e colocaram que tem que ser controle na produção, né? Então, essa diretriz, a 7ª, é de 2016, ela coloca essas 6 classes de medicamentos que podem ser utilizados para o tratamento farmacológico da hipertensão. Então, vamos ver algumas questões clínicas relevantes, né? Como que o cardiologista seguia para prescrever um medicamento, então, para hipertensão. Tem um fármaco de primeira escolha? Na verdade, eles não têm um fármaco de primeira escolha, vai depender das comorbidades, né, que ele apresenta. Por exemplo, um paciente que tem insuficiência cardíaca, né, com angina, após um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, se usam beta-bloqueador, espironolactona e inibidor da ECA ou BRA, tá? Em caso de fibrilação arterial, ou um beta-bloqueador ou um bloqueador do canal de cálcio. Se tiver a doença renal crônica na presença de proteinúria, se usa inibidor da ECA ou BRA, e diabetes também inibidor da ECA ou BRA por causa de uma questão de nefroproteção, tá? Para proteger o rim do paciente. Então, aí se ele não tiver nenhuma condição clínica especial, geralmente se começa com um diurético tiazídico, né, ou hidroclorotiazida ou clortalidona, junto com o inibidor da ECA ou BRA. Sempre vai ter IECA/BRA, bloqueador dos receptores de angiotensina, porque como eles agem pela mesma via, é irracional usar os dois associados, tá? Então, é contraindicado em qualquer condição clínica, ou usa um ou o médico vai usar o outro.
ou bloqueadores de canal de cálcio. Então, essas são 3 classes principais que são utilizadas se não tiver condição específica. Tá? Então, vocês vejam que um beta-bloqueador, por exemplo, ele não é indicado se não tem condição específica. Agora, se o paciente tiver já tido infarto, angina, né, insuficiência cardíaca, fibrilação arterial, se usa um beta-bloqueador. Né? Senão, não é o fármaco de escolha. Então, aqui também. Qual a melhor estratégia de tratamento? O médico vai titular um tipo de medicamento até chegar na dose máxima antes de adicionar outra medicação, ou ele vai adicionar antes de atingir a dose máxima, ou seja, vai ficar com 2 fármacos em doses moderadas, tá? Então, segundo as diretrizes, pode ser utilizadas 2 estratégias, vai depender do cardiologista. Então, qual é o nível pretendido da pressão arterial, qual é a meta, a gente vai ver no final, tá? Depende também, o ideal é 12/8, né? Atingir esses níveis, mas também vai depender da idade, né? Quanto mais avançada, tem uma flexibilidade um pouco maior em relação à meta da pressão arterial. Então, a estratégia de tratamento. A posologia deve ser ajustada até que se consiga pelo menos uma pressão 14/9. Se não conseguir com monoterapia, então só com um medicamento, vamos dar o exemplo que começou com um diurético, né? Então, se não conseguiu efeito ou esse efeito foi parcial ou nula, sem reação adversa, pode aumentar a dose desse fármaco, né? Ou se associa a outro antihipertensivo. Se não obtiver efeito na dose máxima ou se surgir efeitos adversos, se recomenda trocar o antihipertensivo, né, que foi tentado inicialmente. E ainda, se a resposta for nula, pode se associar até 2 ou mais medicamentos. Então, para definir a melhor estratégia de tratamento, o cardiologista vai considerar a capacidade do agente escolhido de reduzir a mortalidade, o perfil de segurança, a característica individual e comorbidades e a condição socioeconômica também, se esse paciente vai ter que retirar no SUS, né, se ele tem condições de comprar, né, porque nós temos medicamentos da mesma classe, muitas vezes, que tem um valor, e se tu comprar um de um valor maior, é só questão mercadológica, porque o efeito dele é o mesmo. A gente tem exemplos disso, o captopril, o enalapril, que são mais baratos, mas dentro da classe tem o lisinopril e o ramipril, que são medicamentos mais caros. Mas dentro da classe terapêutica, eles não têm muita diferença. É diferente dos beta-bloqueadores, que dentro da classe dos beta-bloqueadores, um fármaco tem muita diferença entre um e outro. Diferença de efeito. Então, aqui o fluxograma, esse que eu acabei de apresentar, como que se dá o tratamento de hipertensão. Então, se for em estágio 1, risco baixo ou moderado, se começa com monoterapia. Se for risco alto ou muito alto, hipertensão 1, já se combina os medicamentos. Hipertensão estágio 2 e 3 não se começa com monoterapia, tá? Já se começa com 2 medicamentos, pelo menos, né, combinados. Se não conseguir uma resposta ainda ou tiver efeito adverso que não se tolera, aumenta a dose da combinação ou troca a combinação ou ainda se acrescenta um terceiro fármaco que haja com um mecanismo de ação diferente, tá? Até conseguir a meta pressórica para esse paciente. Então, vamos à primeira classe dos medicamentos utilizados, que são os diuréticos. Eles sempre são prescritos, né? Sempre não, mas na sua grande maioria são prescritos aos hipertensos, porque eles têm sinergismo com todos os antihipertensivos, além de ter uma boa eficácia e um baixo custo, tá? Num primeiro momento, os diuréticos eles vão agir por diminuir o volume extracelular, mas depois de um mês e meio de tratamento,
ele vai atuar na pressão arterial por diminuir a resistência vascular periférica, tá? Então, eles são eficazes também em monoterapia, em hipertensos tipo 1, com risco cardiovascular baixo. Os usados são os tiazídicos, então, a clortalidona ou hidroclorotiazida. Os DEALS, eles não são utilizados a menos que tenha outra doença associada, tipo insuficiência renal crônica ou insuficiência cardíaca congestiva. E os poupadores de potássio, eles têm menos efeito na pressão arterial, mas eles são indicados e prescritos junto com esses dois, ou tiazídico ou DEALSA, para diminuir a perda de potássio, tá? Então, é para prevenção no tratamento da hipopotassemia. Então, aqui a indicação dos diuréticos, né? Como eu falei, quando se trata de hipertensão arterial, os diuréticos tiazídicos são os preferidos, eles são potentes, são utilizados em associação com, por exemplo, a espironolactona, um dos mais utilizados. Os poupadores de potássio é para aquela hipertensão arterial resistente, então, que não se consegue, é refratário, né? Não está se conseguindo atingir os níveis pressóricos. Ele também tem a vantagem de poupar potássio, como eu já falei, diminuir edema. É o preferido, então, em casos de cirrose hepática. Os DEALSA, né, são utilizados para pacientes com cirrose, insuficiência cardíaca congestiva, edema, no lugar dos tiazídicos, junto com o poupador de potássio. Então, aqui como tomar, né? Sempre a gente, na hora do aprazamento, a gente vai ter que cuidar como que se administra esse medicamento, né? Por exemplo, os tiazídicos aumenta a absorção se tomado junto com as refeições. Poupador de potássio também com alimentos para prevenir náusea e vômito. E os DEALSA, né? Com estômago vazio. Então, essa orientação vocês vão ter que sempre procurar ou ter uma tabela organizada da melhor forma possível para que vocês possam realizar o aprazamento da forma mais adequada, considerando a interação com alimentos. E também, claro, com outros medicamentos, como a gente já viu. A segunda classe que a gente vai ver são os inibidores da ECA, que eles são eficazes como monoterapia. Como eu já falei, os mais acessíveis em questão de preço é o captopril e enalapril. Os inibidores da ECA são fundamentais para tratamento dos pacientes diabéticos, pacientes com doença renal crônica e insuficiência cardíaca congestiva. A escolha entre os inibidores da ECA, então o clínico vai optar por aqueles mais estudados, de menor custo, como o captopril e o enalapril. Em geral, esse grupo é bem tolerado. Tem casos de tosse, que daí, nesse caso, ele pode ser substituído por um BRA, que é bloqueador do receptor da angiotensina, que nós já vamos ver na sequência, que tem a mesma capacidade de controle da pressão arterial que o inibidor da ECA. Então, essa tosse seca, que já é clássico, a gente sabe que ele gera essa tosse em alguns pacientes, é por inibição da cinimase 2, que é abundante no pulmão, essa enzima, que causa acúmulo, por inibir essa enzima, causa um acúmulo de mediadores inflamatórios nas vias aéreas, a substância PP e bradicinina. Então, essa tosse, ela não vai passar com um antitussígeno ou um antialérgico, tá? Ela só vai melhorar com um anti-inflamatório não esteroidal, porque é acúmulo de mediadores inflamatórios, tá? Mas se for muito incômodo, o médico vai substituir. O captopril não deve ser administrado com alimentos. Os alimentos causam uma redução significativa na absorção do captopril. Antiácidos também e ácido acetilsalicílico. Os BRA. Então, eles antagonizam a ação da angiotensina 2 por bloquear
receptores da angiotensina, eles são também eficazes como monoterapia. Aqui estão os principais exemplos, o losartan é um dos mais utilizados. Lembra que a gente viu na aula de gestação, tanto o inibidor da ECA, heterotogênico, quanto o BRA não deve ser utilizado em mulheres grávidas. Bloqueador do canal de cálcio. A amlodipina é o principal representante da classe, embora a nifedipina também seja bem utilizada, diltiazem, verapamil. Esse fármaco é de escolha para paciente idoso com hipertensão arterial. Ele tem um problema de inchaço nos pés, né? Edema de extremidades, que daí nesse caso, se for muito desconfortável, o clínico vai ter que adequar junto ao paciente e ver se ele vai conseguir conviver, né, com esse inchaço, porque realmente é um efeito adverso que atinge um percentual grande de pacientes. Os inibidores adrenérgicos. Nós vamos ver primeiro os beta-bloqueadores, depois os alfa-1 adrenérgico e os alfa-2. Então, os beta-bloqueadores, eles atuam em mais de uma ponta, né, como a gente diria, para diminuir a pressão arterial, uma vez que ele diminui o débito cardíaco, diminui a frequência cardíaca, diminui a secreção de renina, então ele vai diminuir também a angiotensina 2, nesse caso vai reduzir a resistência vascular periférica, diminui a aldosterona, diminui a retenção de água e de sódio, né? Diminui a volemia. Então, são várias pontas que ele diminui a pressão arterial. A escolha entre os beta-bloqueadores não é tão simples, né? Tem muita diferença de efeito dentro dessa classe de fármaco. Inclusive, existem outros usos dos beta-bloqueadores que não só para condições cardiovasculares. Por exemplo, o propanolol e timolol também é utilizado para enxaqueca. Esses beta-bloqueadores para glaucoma, propanolol também para hipertireoidismo, tremor. Ele é utilizado também em psiquiatria para redução da ansiedade. Para hipertensão arterial sistêmica, os mais utilizados são atenolol, metoprolol, nebivolol. Se já tiver um infarto agudo do miocárdio, lembra que eu falei lá no começo que os beta-bloqueadores eles não são utilizados assim se tiver somente hipertensão arterial sistêmica. Eles são utilizados se já tiver outra condição associada. Por exemplo, arritmias, insuficiência cardíaca congestiva, já tiver tido um evento de infarto agudo do miocárdio, então nessas condições. Ele também não pode ser utilizado na gestação, totalmente contraindicado, esse grupo. Causa aborto, parto prematuro, né? Ele tem uma questão que eu vou falar no final em relação à disfunção erétil. O nebivolol, que tem uma menor interferência na função sexual, então tem que cuidar dessa questão por conta da adesão ao tratamento. A metildopa, que é inibidor alfa-2 adrenérgico, é o fármaco de escolha para hipertensão arterial resistente, então refratária a outros fármacos. Cuidar essa questão da adesão, porque às vezes o clínico pode pensar que é uma hipertensão arterial resistente, mas pode estar acontecendo porque o paciente não está aderindo o tratamento, né? Uma falta de adesão, ele larga ou não toma de forma correta, e daí o clínico pode achar que é uma hipertensão refratária a medicamento. Ele pode ser utilizado na gravidez, como nós já vimos na aula de gestação. A clonidina também é outro fármaco dessa classe que é utilizado, tá? É menos utilizado a clonidina, enfim, mas também é um fármaco que é utilizado para tratamento de hipertensão.
Os alfa-1 bloqueadores, que é a prazosina e o teirazosina, são utilizados muitas vezes associado, né? Ele, na verdade, tem baixa eficácia como monoterapia, ele sempre é utilizado em associação. Outro risco é que ele induz tolerância, então vai precisando de doses cada vez maiores, porque ele começa a não fazer efeito. Ele tem algumas vantagens que melhoram o metabolismo lipídico e glicídico, melhora sintomas daqueles pacientes que, além de hipertenso, tem hipertrofia prostática benigna, tá? Inclusive, a doxazosina, que é um fármaco dessa classe, é a primeira escolha para tratamento de hiperplasia benigna da próstata. Então, essa doxazosina aqui, só para salientar, né, que ela é utilizada para hiperplasia da próstata. E se for hipertensão arterial sistêmica, inicial, com monoterapia, né, se for estágio 1. O prazosin, que pode causar hipotensão postural, eu não falei em outros fármacos, mas tem fármacos também que eu já apresentei aqui, que podem causar, no início do tratamento, uma hipotensão postural. Então, quando o paciente se levanta, ele baixa a pressão, causa tontura, fraqueza, né, dor de cabeça, enfim, tá? Os vasodilatadores direto. A hidralazina e o minoxidil. A hidralazina pode ser utilizada na gestação. Eles atuam diretamente na parede do vaso e promovem, então, o relaxamento na parede do vaso, e por isso eles reduzem a resistência vascular periférica. Nós temos outro uso do minoxidil que é muito vendido nas farmácias de manipulação, que ele é usado para hirsutismo, tá? Então, excesso da produção de pelos. Mas ele também é utilizado no tratamento da alopécia, tá? A 2% é a dose, a gente manipula em álcool 70 para utilizar como tônico capilar. Então, só temos um representante na classe no Brasil. Esse alisquireno, né, ele reduz a quantidade de angiotensina. É utilizado também para monoterapia no estágio 1 com risco cardiovascular baixo a moderado. Mas só que esse fármaco, assim como esses últimos aqui, ó, hidralazina, eles não são fornecidos na rede pública, eles são mais raros de serem prescritos. Eu deixei aqui, ó, um slide com um resumo das classes farmacológicas, em que órgão eles atuam e qual o mecanismo que é utilizado para redução da pressão arterial, ou se diminui o débito cardíaco ou se diminui a resistência periférica. Por exemplo, aqui os beta-bloqueadores, eles diminuem tanto o débito cardíaco quanto a resistência periférica, tá? Eles também diminuem a força e ritmo da contração cardíaca, assim vai, tá? Deixei aqui para vocês terem conhecimento. Aqui nas diretrizes ainda tem as combinações de medicamentos que são racionais, né? E as combinações preferenciais. Então, tiazídico com inibidor da ECA ou com BRA é recomendado. Pode ser também associado com um bloqueador de canal de cálcio, um diurético tiazídico com um bloqueador do canal de cálcio. A possível, mas menos utilizada, né, são BRA com beta-bloqueador, tá? E assim vai. Então, aqui é as associações possíveis. Como eu já falei antes, essa em preto é a não recomendada, que nunca se utiliza junto o inibidor da ECA com BRA, tá? O esquema preferencial é de acordo com o mecanismo de ação deles e a sinergia que apresenta. Lembra que eu falei que o diurético ele possui sinergismo com todos os outros grupos, né? Então, ele
ele é geralmente sempre associado, né, no tratamento da hipertensão. Então, as metas a serem atingidas conforme diretrizes, né? As metas não são iguais para todos os pacientes. Ela vai depender dos riscos que esse paciente apresenta, das comorbidades, né? Que aumente o risco cardiovascular, por exemplo, doença renal crônica, diabetes, né? Então, pacientes hipertensos estágio 1 ou 2, com risco cardiovascular baixo, moderado, 14/9. Agora, se ele tiver um risco mais alto, lesão em órgão-alvo, né? Enfim, tem que tentar baixar mais essa pressão arterial 13/8. Situações especiais. Como eu falei já ali antes, a amlodipina é um fármaco de escolha para paciente idoso e tiazídicos também. Diabéticos, por questão de proteção do rim, se usa sempre o inibidor da ECA ou BRA. Gestantes, esses fármacos, além de outros possíveis que a gente viu especificamente na aula de gestação. Se o paciente for depressivo, não se usa, não é recomendado, não que o médico não prescreva, mas não é recomendado um beta-bloqueador ou um bloqueador central que vão piorar o quadro depressivo. Em relação à disfunção sexual, é importante esclarecer para o paciente que nem todos os medicamentos vão ter esse efeito. Pode aparecer em torno de 5 a 10% dos pacientes, mas esse efeito colateral é grave e pode diminuir a adesão ao tratamento, porque vai influenciar de forma direta na qualidade de vida do paciente. Então, bloqueador de canal de cálcio, inibidor da ECA ou BRA são os que menos afetam essa questão, né? Tem menos efeitos colaterais e aqui os que mais têm efeitos colaterais sobre a disfunção sexual. Então, concluindo, né? A hipertensão arterial, vocês sabem que ela é uma doença silenciosa, no começo ela é sintomática, então o paciente pensa que às vezes é até difícil aderir ao tratamento no começo dela, porque não está sentindo nada, tá? E ele não tem ainda a noção do risco que ela pode causar. Começa a ter a noção quando começa a ter algum efeito em órgão-alvo, né? Que o paciente começa às vezes a se dar conta de que é um problema para ele. Então, como ela é sintomática e silenciosa, o rastreamento é muito importante, por isso que a gente faz sempre, no mínimo, o adulto, né, acima de 18 anos, uma medida da pressão arterial ao ano, né, e dependendo da idade, acima de 30, 40 anos, já tem que ter por hábito medir pelo menos 2 vezes ao ano. Os valores normais não dependem da idade, o melhor, o ideal é um menor valor de pressão arterial. A eficácia do tratamento, então, como que está sendo o resultado do tratamento é que vai determinar a escolha pelo medicamento, como a gente acabou de ver ali antes. O objetivo é manter o paciente normotenso pelo maior tempo possível, sempre monitorando também nós farmacêuticos a adesão ao tratamento e dando orientações e auxílios para o cumprimento e eficácia do tratamento nesses pacientes hipertensos. Aqui as principais referências que eu utilizei para preparar esse vídeo. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo da professora de cardiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, a doutora Graziela Schecker, que esse vídeo está muito bom sobre como que o clínico faz a escolha, então, para tratamento da hipertensão arterial, e ela dá esses tópicos com mais embasamento, né, por ela ser cardiologista e trabalhar diretamente com esses pacientes, tá? Então, eu recomendo muito que assista esse vídeo em especial, porque tá muito bom o conteúdo e é uma médica que tem uma boa dinâmica, uma boa didática, né, e oratória, muito bom de assistir esse vídeo, tá? Um grande abraço a todos, estamos quase finalizando o semestre, né? Vamos conseguir vencer esse semestre. Um abração, então.